noite, conspiradores. Pegue seu chapéu de alumínio, te senta ao redor da fogueira que hoje a gente vai investigar o caso das máscaras de chumbo. Esse caso que aconteceu lá na década de 60. O meu nome é Rod e eu tô pensando que esse caso precisa de um Sherlock Holmes. Aqui é o Chita e eu quero uma água magnesiana, por favor. Aqui é o Dedé e quem não tem colírio usa óculos de chumbo. Essa foi boa. De novo eu fico por último e não sei competir. Ai, meu pai. Meu nome é Theo e todo mundo sabe que o instrumento número 1 de defesa não é óculos de chumbo, mas sim um capacete de moto, uma garrafa de 51 para estancar os ferimentos, um cabo de vassoura e um Omnitrix. Eu tenho certeza que eles estariam mais preparados com esse kit do que com um par de óculos de chumbo. Exatamente. Mas o caso, então, que a gente vai estar tentando investigar e tentar chegar a alguma conclusão que provavelmente não vai fazer sentido algum. Pra ti. É sobre, pra mim pelo menos, é o caso das máscaras de chumbo. Assim como o caso de Varginha foi um evento que marcou história dentro do jornalismo brasileiro, foi investigado por décadas. O caso então aconteceu lá em agosto de 66, né, em Niterói, no Rio de Janeiro, e tudo começou com o tal Jorge da Costa Alves, que era esse garotinho que tava jogando pipa, soltando pipa num dia de chuva e acabou encontrando duas pessoas mortas. Eu já tô vendo aí indício de ET aí, tá? Quem é que vai soltar pipa em dia de chuva? Quer morrer? Jorge da Costa é um ET, com certeza. Não é à toa que se chama Jorge. Da Costa. É que na chuva dá uma emoção, né? Exatamente. De todos os dias do ano, que dia que tu vai tocar pipa? Porra, no dia que tá chovendo, né, cara? Não, mas que na verdade ele foi 3 dias depois, né? Quando ele encontrou o corpo a primeira vez, porque pelo que eu entendi, não estava chovendo. Bom, então o Jorge decidiu tocar pipa nesse dia de chuva e encontrou dois cadáveres em estado já de putrefação. Vou começar aí, tá? Vou começar a conspirar aí, tá? Eu não sei quantos dias demora pra uma pessoa entrar em estado de putrefação, mas pelo que eu entendi, pelo que as investigações me apontaram, chegaram no dia 18 e o tal do Jorge aí encontrou no dia 20. Então, tipo, 3 dias. 3 dias o bagulho já fica em putrefação? Eu não sei. Dependendo do ambiente que o corpo tá, sim. No mato úmido depois da chuva. Isso é uma parada que se levantou na época que, embora o corpo tivesse em putrefação, não tinha sinais de, tipo, animais terem se alimentado do corpo. Teoricamente, tipo, rato e... Os animais vão comer radiação ET, tá louco? Não é melhor. O primeiro sinal que se esperaria quando tá um corpo no meio do mato é que algum tipo de animal já teria, pelo menos seria feito algum uso da carcaça, né? Nem que fosse ovo dentro. Ou botar ovo de mosca dentro do zoio. Não, eles não encontraram nenhum sinal de violência, tanto de arma branca quanto de mutilação, enfim, né? A própria cena, no caso que foi encontrados os corpos, teve várias coisas que apontavam para mais dúvidas ainda. Que, por exemplo, os dois corpos estavam muito bem vestidos, para quem estaria então subindo o Morro do Vintém, lá no Niterói. Eles estavam sobre uma cama feita de folhas de pintoba, que eu acho que é um nome fantástico. Não é pintoba, é pindoba. Pintoba, que é um tipo de palmeira. Caralho, meu, pera aí, só um pouquinho. Existe mesmo pintoba? Não, é pindoba. Pindoba. Porque é tipo, pintoba? É tipo uma pintoba. folha de bananeira. De bananeira, não. É tipo uma folha de bananeira. Cara, pintoba é a junção de pinto com toba. É a folha perfeita. Eles aí, depois a nova ortografia trocou o T por D. Mas eles estavam em cima dessa cama de folhas muito bem feitas. Só que assim como não encontraram nenhum tipo de dano no corpo das duas pessoas, eles também não encontraram nenhum tipo de faca que poderia ter sido utilizado para cortar essas folhas ou posicionar essas folhas no chão, onde eles estariam os dois corpos posicionados. Que dizem, tá? Eu não sei, não sou botânico, mas dizem que essa folha de pindoba, aí fica pra risada de vocês, é difícil pra caralho de cortar. Basicamente, tu precisaria de um facão, alguma coisa assim. E não foi pindoba duro? Do pindoba é duro pra caramba. Mais que mandioca. E aí, teoricamente, não encontraram
nenhum tipo de material cortante com eles. Mas também a gente não sabe, né? Da mesma forma que também depois a gente vai falar da questão do dinheiro, a gente não sabe quantas pessoas passaram pela cena de morte, sei lá, então podem ter levado a faca. Dessa lógica de que a gente tem várias dúvidas, vem também a questão de estarem vestindo a capa impermeável, que eu acho que faz até sentido, considerando que eles estivessem num ambiente que ia chover, num mato onde estava inclinado a chover. Junto com eles tinha também água de magnésia, magnesiana, magnásia. Eu encontrei vários lugares, vários nomes diferentes. Eu pesquisei também, não, a princípio, tipo, é magnesiana porque a empresa que tirava água da fonte, que é a empresa é a São Lourenço. E Juí. Tipo, como se fosse Juí aqui pra nós do Rio Grande do Sul. Mas também tem a São Lourenço, acho, no supermercado. Né? A São Lourenço, ela tinha 9 fontes. E aí tinha, tipo, fonte alcalina, fonte parará, e tinha a tal da fonte magnesiana. E eles vendiam a água de acordo com a fonte que veio. Não que tenha qualquer tipo de magnésio, eu acho, tá? Não sei. O fato é que, tipo, não existe nada na internet sobre água magnesiana. É que essa São Lourenço é uma região que tem muitas fontes de água, né? Ela é uma cidade famosa por esse tipo de variedade de águas. Eu perguntei pra minha avó emprestada. A minha avó emprestada nasceu em 1930, tá? Ô, louco. Eita, tem tempo. Tem tempo. E aí eu perguntei essa história da tal da água magnesiana, ela falou que nunca ouviu falar dessa porra. Mas não tem umas fontes que de extração mineral que as águas têm um índice de magnésio mais elevado que as outras? Tem, né? Não, Sim, tem. Existia uma parada uns anos atrás, acho que uns 2 anos atrás, da tal das águas alcalinas, que o nego vendia como se fosse, tipo, água muito melhor que a água normal. Mas aí, ciência neles, e aí mostrou que não tinha porra nenhuma, era só uma coisa pra ganhar dinheiro. É que, na verdade, a água magnesiana naquela época devia ser água gourmet de hoje em dia, né? Eu acredito. Mas também não sei, isso é uma coisa que eu fiquei pensando também, assim, ó. Em 1966, os dois eram técnicos em eletrônica. Eu acho que a gente já pode até dar nome pros dois, né? Dá os nomes aí, Adolfo. Eles foram identificados pela equipe de investigação, identificado a partir, óbvio, das carteiras de identidade deles, documentos que estavam portando. Era o Manuel Pereira da Cruz e o Miguel José Viana. Então, no caso, o Manuel e o Miguel. Dois portugueses. Ora, pois, vou ver o subir o morro, ver se eu acho umas trestas. Mas, Manuel, diga, Miguel, Manuel, não estou a enxergar nada, Manuel. Estes óculos de chumbo não estão permitindo ver nada, Manuel. Eles não eram 2 técnicos em eletrônicos. Alguns lugares apontam que eles trabalhavam com a questão de radioeletrônica de Campos do Goytacazes, que é uma cidadezinha. A uns 300 quilômetros de Rio de Janeiro. Eu perguntei pra minha avó também sobre esse lance. Ela sabe tudo? Não, porque, tipo assim, a gente precisa de uma contextualização, tá? Que nem falaram assim. Os caras eram 2 técnicos em eletrônica. Eu perguntei se técnico em eletrônica era uma profissão, tipo, valorizada aqui. Porque eles tinham, afinal de contas, tipo, quase 3 milhões de cruzeiros. Eu acho que era cruzeiro, não sei, cruzados. E aí eu perguntei pra ela se era uma profissão valorizada. Ela falou que não. Esse tipo de serviço não é e nunca foi valorizado no Brasil. Mas eu pesquisei aqui o valor do salário mínimo. Em março de 1966, de acordo com o decreto 57900, o valor mínimo do salário mínimo era 84 mil cruzeiros. Tá, então eram 3 mil reais, em tese, que eles estavam carregando. Pelo que eu vi na reportagem do Linha Direta, é o equivalente a 3 mil reais. 3 mil reais. Ô, louco, matemática finest. Mas o ponto crucial não é nem a quantia que eles estavam carregando, mas sim o que aconteceu com esse valor. Porque a princípio eles saíram lá de Goytacazes com essa quantia e os corpos foram encontrados contendo uma razão muito menor desse valor. O que leva também a se questionar se eles foram roubados, se eles gastaram esse dinheiro com coisas que não foram indicadas pela investigação. Mas eu só queria terminar mais sobre essa questão de o que foi encontrado com os corpos, que é a parte mais curiosa da investigação, que é o lenço com as iniciais MAS, que ainda não se sabe o que seriam essas iniciais. Eu acredito que a gente pode tentar chegar. Eu tenho essa resposta. Também foi encontrado alguns papéis que tinham informações, a princípio, sem nexo. Uma delas que traziam alguns códigos
que na primeira vista não fariam sentido algum. Também que havia as informações como equações básicas de eletrônica, que era a lei de Ohm, e o principal que eram 2 frases que apontavam 16h30, estar num local determinado, 18h30, ingerir cápsulas, após efeito, proteger metais, aguardar sinal máscara. 19 morrer. 18h31, faleceu. Faleceu. No céu tem eletricidade. Esse lenço, os óculos de chumbo, óbvio que eu acabei esquecendo de trazer a parte principal, que até dá o nome para o próprio caso, que eles foram encontrados os corpos usando próximo deles, 2 óculos feitos de chumbo. Então, os óculos feitos de chumbo, lenço, esses pedaços de papel com anotações e mesmo o próprio embrulho com toalhas brancas que foram encontradas junto ao corpo, tudo isso, num primeiro momento, numa primeira observação, não fazia sentido algum. Era extremamente desconexo para os investigadores que não conseguiam encontrar alguma equação que resultasse naquele conjunto de coisas que estavam junto aos corpos. É que assim, que na realidade, tipo assim, quando o tal do Jorge lá, o primeiro guri, ia encontrar os corpos, ele tinha um vizinho que era policial. Aí ele correu na casa desse policial aí e avisou que ele tinha encontrado 2 corpos. Aí o cara cagou pra ele, tá? Uhum. Aí depois, acho que 3 moleques encontraram os corpos e aí também ligaram pra delegacia, segunda DP lá, e falaram que tinha 2 corpos no morro e que eles eram jogadores de futebol. Não sei por que eles falaram isso, mas sei lá. Eles devem, de repente, os guris devem ter se conversado, devem ter falado, caralho, eu falei lá, ninguém me deu bola. Fala que é jogador de futebol. Aí... Fala que é o Pelé. Mas é que... Não, mas é que, tipo, naquela época era muito difícil conseguir um óculos escuro, imagino eu. Aí eles viram lá, pô, olha lá os caras atirados, tem óculos escuros, é jogador de futebol, pô. Deve ser. A lógica é Pelé tão morto no morro, isso aí, pô. Quando o negócio foi pra autópsia, os corpos ficaram, tipo, uns 2 dias num canto, aí depois eles tiraram as vísceras e... tipo, não guardaram direito, uma coisa assim, e aí, dado que não tinham, tipo, não estavam em condições de trabalho as vísceras, eles colocaram no lixo, as vísceras. Uhum. Meu Deus. E aí depois, teoricamente, o processo que estava rolando lá no Tribunal de Justiça sumiu. Botaram fora. Tudo que tinha de registro da investigação, tipo, não existe Nada mais. de novo pro Brasil, né? Mas assim, ó, o que mais não me surpreende, assim, é o fato da água e da capa de chuva, que, na minha opinião, são itens plausíveis quando vai subir um morro. Tu quer ter uma água e uma capa de chuva. Mínimo de conforto, né? O mínimo de conforto. Mínimo de conforto. Senão só não aceitariam o Nike Shox, né? O Nike Shox já não ia ser bom naquela época. Então, assim, na minha opinião, o que mais destoa dessa parada toda é o óculos, né? Porque tu não vai subir um morro, por exemplo, com óculos de chumbo, se tu não tá com maldade na cabeça. Uhum. Entendeu? Maldade na cabeça. Então, assim... E o fato também dele estar bem vestido também, né? Isso me intriga também. Sim, são vestidos de terno. De terno, né? Tipo o MIB. Os caras, o agente B e o agente C lá subiram. O agente Miguel, o agente Manuel. Agente Manuel e Miguel. MIB Portugal. O que a gente sabe é que os 2 eram sócios, eles tinham uma oficina, acho que era na casa do Miguel, que era o mais velho. E eles eram formados em eletrônica, os 2 eram casados, os 2 tinham filhos, se eu não me engano. E a mulher do Miguel falou que no dia antes da viagem ele pegou os 2.300.000 cruzeiros e as 2 toalhas. Isso a gente sabe. E aí os 2 falaram que iam para São Paulo comprar peças para a oficina dele, oficina de eletrônica, imagino, né? Ia para São Paulo e iam comprar um carro usado. A justificativa é que deram pro dinheiro, né? Principalmente. Pro dinheiro esse. Que eu não sei se é uma quantia, tipo, muito alta para um técnico em eletrônica, mas imagina que não. Tipo, os caras iam guardar dinheiro, cidade pequena, aquela coisa toda. Sim. Não devia ter muita concorrência, né? Tipo, 66, consertar equipamentos eletrônicos devia ser uma mágica. Hoje em dia é diferente, né? Parece. Eles falaram para as famílias que iam para São Paulo. Daí eles pegaram carona com um tal de Elcio. É Elcio o nome do amigo deles? Sim. Isso. Pegaram carona com o Elcio deixou eles na rodoviária
Em vez de ir pra São Paulo, eles foram pra Niterói. Na verdade, eu não sei se nada disso é verdade, tá? Mas a única coisa que citou a questão... Quando eles estavam no rodoviário, a sobrinha de um dos caras encontrou ele lá e perguntou pra onde é que ele estava indo. E aí ele falou que estava indo ver se esse lance de espiritualidade era real ou não. Porque existe um histórico, a princípio, tá? Eu não sei se... quando ele voltasse, ele ia contar. Ninguém sabe se isso é real ou não, pode ter sido inventado. De que os dois, e esse tal de Elcio aí também, eles tinham entrado por meio que um culto de espiritualidade científica. Espiritualidade científica. Pois é, isso é um ponto crucial para entender a motivação deles de fazer alguma coisa tão esquisita quanto subir o Morro do Vintém com óculos de chumbo. Eles já tinham, então, realmente, como tu comentou, esse histórico e um evento muito interessante desse histórico deles, que eles, junto com, no caso, esse líder deles, explodiram bombas na praia a fim de ter uma conexão explosiva com seres de outra dimensão, no caso espíritos, ou seja lá o que eles queriam entrar em contato, e que causou um terror pro pessoal que morava na região dessa praia, que no caso fica no litoral carioca, mas na parte interiorana, que fez as pessoas pensarem que tinha sido um terremoto, o nível da explosão que eles causaram na tal praia. Os caras são o Gordon Freeman, tá ligado? Foi pouca merda. Foi por isso, inclusive, que no primeiro momento da investigação o Elcio foi preso. Porque, tipo, eles já tinham meio que passagem na polícia por causa dessa explosão aí. Eu não sei qual é o Cara, eu vejo esse Elcio como uma peça fundamental nessa história toda. Eu acho, assim, que esse cara, ele tem a resposta, ele deu uma de ligeiro, ele deu um migué fundamental e foi embora. Mas esse cara é a única pessoa que pode explicar, ou podia explicar, o que aconteceu com esses dois. Na minha opinião, né? Sim. Porque tudo se desencadeia numa forma, assim, que fecha nele, né? A máscara, o bilhete, a motivação, a consequência, tudo tá em torno desse cara. Me surpreende esse cara for liberado, né? Mas, enfim. Eles não encontraram provas pra linkar ele. E, teoricamente, o Elcio deixou eles na rodoviária, então o Elcio não teria ido pro Rio de Janeiro, pra Niterói, então já tinham uma ligação com relação a esse negócio de OVNI e espiritualidade. Não de OVNI, propriamente dito, mas de espiritualidade, tá? Porque, na realidade, se tu botar os pingos nos is, nesse caso todo aí, não existe ligação com extraterrestre. A única ligação que tem como tu fazer com extraterrestre, baseado nas coisas, nas investigações, é a tal do depoimento da Gracianda, não sei. Gracianda Barbosa. Dona Gracianda Barbosa Coutinho de Souza. Essa aí que foi a namorada do Belo. Que disse que na noite em que os homens teoricamente foram mortos, ela viu OVNIs. O que ela e no caso foi a Gracinda e 3 filhos, no caso 2 meninas e um menino, eles estavam passando pela região do Morro do Vintém e viram esse objeto multicolorido, no caso num formato discoide, e que tinha em torno dele um ralo de luz alaranjada extremamente forte, que parecia ser um anel de fogo, e desse anel de fogo saíam raios azuis, que, enfim, na visão dela, parecia ser algo de outro mundo. Cara, assim, ó, me corta o coração, mas vocês vão ver uma coisa rara da minha boca, tá? Este caso, da primeira vez que eu vou dizer isso em todos os podcasts, e na vida, ele não tem relação extraterrestre alguma. Porque eu acredito que aí entra um fenômeno muito importante, né? Que é aquela questão de tu começar a agregar fatos que não são correspondentes ao caso, né? Por exemplo, vamos pegar o exemplo, se eu pego e resolvo ir atrás do André, porque ele roubou minhas cartas do Yu-Gi-Oh! E eu quero matar ele. Pois bem. Devolve meu Exódia, meu. Tu pegou meu Exódia, aí eu sigo ele até a casa dele, vou lá e mato ele lá na frente. Aí, olha só, né? E aí a polícia vai investigar o que aconteceu, né? Aí eu vi os moradores ao redor. Daí tu vai ver que os moradores ao redor começam a pensar assim, puta merda, que morte mais violenta, né? Aí vai vendo. Aí a polícia resolve ver o histórico das pesquisas do navegador do André. E aí a casa cai.
Porque aí tu vai descobrir ali que tá cheio de trecheira ali dentro. E essa investigação cai na população do lado, né? Cai nos vizinhos, e os vizinhos começam a ver, pô, ele tava pesquisando isso aí no Google. Isso aí é muito tenso. Aí a população começa a pensar, a linkar esses comportamentos do André com outros fatos, como por exemplo, ele tava pesquisando isso, bem que eu vi que naquela noite tinha uma luz lá em cima, não sei o que. Então assim, as pessoas começam a agregar os fatos que não necessariamente têm relação, né? Então assim, nesse caso em específico, na meu ponto de vista, com todo esse alvoroço que teve, né? Ele é muito mais mundano, né? Pode ter uma relação aí, pode ter, né? Mais futuramente eu vou dizer o que eu penso sobre isso, mas eu acredito que isso é puramente religioso. Enfim, mas, né? Que talvez eles quisessem buscar alguma forma de vida, e talvez quisessem, mas eu não vejo que tem luz lá em cima e eles quiseram ver ET com óculos de chumbo e se fuder. Não vejo dessa forma, né? Mas, umas coisas que foram achadas na investigação, que eles foram ver, é que eles tinham muitos livros de extraterrestre na oficina deles. Eu comecei a ler, eu achei o livro que eles citam que é A Vida em Marte. E Ramatis, A Vida no Planeta Marte. Obra psicografada por Hercílio Maes. Olha aí, ó. É um livro de 253 páginas. Eles falaram que encontraram esse livro na oficina lá do Miguel e tinha várias anotações. Eu tô lendo aqui e, cara, isso aqui é uma viagem. Vou deixar o link pra quem quiser ler também. Eu acredito, tá? Vocês sabem, quem já tá ouvindo aí o programa sabe que eu acredito em ET, não tô dizendo que não existe nem nada. Nunca vi, mas, cara, isso aqui é uma viagem, entendeu? Isso aqui é uma viagem. Não sei. Isso aqui é uma viagem. Eu acredito, mas isso não. Porém, tá. Eu acho que nos dois casos, no caso da explosão lá na praia, e nesse caso aí, eles abriram alguma parada. Tem uma raça, né, que é alienígena, que caminha lado a lado com o espiritismo, também, né? Tem essa aí também, né? Os pleiadianos. O Croastantra? Astaxerã. Croastantra é uma falácia. Não fala assim. A minha hipótese favorita é que são esses caras aí que vieram. Tu disse que eles foram umas oferendas, né? Esses loucos aqui não quero, pode ir embora. Pode matar essas oferendas aí pras outros. Eu acho que eles abriram alguma coisa, não sei. E eu tenho certeza que tem um culto aí no meio. Isso é fato, né? Um culto e tinha alguém dando direções. Tem dois cultos ali. Porque duas coisas, tá? Primeiro, o bilhete que foi encontrado com eles, um dos bilhetes, tá? Na verdade, eu só achei a imagem de um bilhete que dá pra tu ver o que tá escrito e outro que dá pra ver escrito. Eu só consegui identificar a palavra dipolo. Tá, que beleza, tinha a ver com eletromagnetismo. Fui abduzido, é verdade esse bilhete? Eu só consegui achar duas imagens dos bilhetes, tá? Uma imagem que tá escrito bem aquilo que o Rodolfo falou antes, do procedimento, teoricamente, e a outra que só dá pra tu entender uma palavra que eu só entendi uma palavra que é a dipolo, tá? Que tem a ver com eletromagnetismo e também tem a ver com eles serem eletrotécnicos e, enfim, não sei qual é a ideia deles, mas claramente isso é uma coisa que os investigadores falam, que o jeito como está descrito é como se, primeiro, que tinha alguém ditando, e segundo, que aquilo ali não é um vocabulário, teoricamente, de pessoas, como direi, ninguém fala em ingerir cápsula, o pessoal fala tomar cápsula, tomar remédio, ou... Isso, sei lá, ingerir é coisa de... Enfim, dizem que não foi ele quem... Foi o Miguel que escreveu isso aí, os exames de caligrafia lá, não sei como é que é o nome, identificaram que foi ele quem escreveu, mas não foi ele quem, teve a ideia. Então, alguém passou essa informação pra ele. Ele poderia ter copiado de um livro, né, também. Ingerir cápsula é um vocabulário... E eu tenho certeza que eles tomaram alguma coisa. Porque senão eles não teriam... Tá, tudo bem, tirando a parte do conforto, eles não teriam comprado a água pra levar, entendeu? E isso é outra coisa que falaram.
Que falam e que falaram. Que se disse que eles Que é tinham, dito. que eles tinham a intenção de voltar. Falarão. Porque quando eles pegaram a tal da garrafa de magnesiana lá, eles pegaram a garrafa e ficaram com o casco, entendeu? Sim. E aí eles tinham um bilhete pra devolver a importância de, acho que era 2.000 cruzeiros. Mas tu acha que alguém quer se matar, tipo, meio que liga pra esse tipo Não, de cara, coisa? entendeu? Eles não estavam na pilha de se matar. Mas talvez eles estivessem na pilha, olha só, é isso daí. A mulher ofereceu, olha, tu quer. Dá logo o bilhete, eu tenho aqui, ó. Dá de 5 minutos eu isso tenho que eu tô estar ali falando. tendo contato com seres interdimensionais. Tu acha que eu me importo com este maldito casco de água de magnesiana? Dá essa porra lá. Faz sentido, mas tu pode dizer assim, tá, toma aqui 2.000 reais, entendeu? Não Casco paga na volta. terreno. Se fosse pra ficar lá, entendeu? Isso é uma coisa. O Miguel, ou eu não lembro qual dos dois, era fumante. E Sim. encontraram um maço no bolso dele que tava no final. Uhum. O cara ia fumar, e o cara ia se matar e ia ficar sem cigarro, entendeu? Ele ia fumar pra caralho, ele ia se morrer, sei lá. Mas talvez ele tenha comprar uma levado carteira, exatamente. Ia comprar uma carteira pra ficar na boa ali antes de se matar. entendeu? Cara, eu não sei. Eu não descarto a possibilidade deles querer se matar também. É que a teoria pode cortar pros dois lados. Essa questão, por exemplo, de cigarro. Bom, se o cara vai se matar, pra quem vai comprar 2 cigarros, cara? Ele não vai conseguir mais fumar nem mais O cara é 3 até as fumante, velho. Em 4h30. 1966, eles só fumavam, só tinha isso pra fazer. Cara, mas eu não sei. Tu tá falando, Théo, tu falou que tu não vê ligação com extraterrestre. Não é que eu não veja. Eu não vejo que a principal razão ou motivo ou circunstância tenha sido o envolvimento extraterrestre. Pode ser que o objetivo deles seja de enxergar o extraterrestre. Isso, na minha opinião, sim. Sim, não, eu acho que sim. Eu acho que o objetivo deles era esse. Alguém, não sei quem, colocou a pilha neles. Porque isso é outra coisa, tá? Eles passaram e compraram as capas de chuva. Isso também tá na investigação. Eles compraram as capas de chuva, foram no bar, pegaram a garrafa de água e dali até, teoricamente, a hora que eles deveriam estar no local, tem um gap. O investigador acha que eles pararam num lugar antes. E ele acha que foi no centro espírita, que é bem no caminho pro morro. Minha opinião. Eles fizeram isso aí tudo, passaram no centro espírita, o cara deu as últimas diretrizes, e na minha opinião foi isso, entendeu? Os caras entraram pra esse culto aí, os dois, o pessoal era de eletrotécnica, provavelmente eles tinham um clubinho que se falavam, entendeu? Tipo, porque o outro cara também que teve um outro caso de um cara que morreu também com óculos de chumbo. No caso, o nome dele era... Só se dito um nome, não se diz o nome inteiro, o caso do Hermes, que aconteceu no Morro do Cruzeiro. Foi em 64, se eu não me engano. Com a máscara. O cara era técnico de televisão também, uma coisa assim, de aparelhagem. Entendeu? Então eu acho que é por aí. Eu acho que essa galera se comunicava, aí alguém entrou na pilha de espiritismo científico, aí agora, se as diretrizes funcionaram ou não... Tu vê, tem 3 pessoas mortas no morro com 2 óculos ocasiões diferentes. E naquele lance da explosão lá, dizem que se fez um clarão lá, não sei o que acham que se abriu alguma coisa. Não sei. A parte da explosão eu tenho minhas dúvidas. Mas com relação a essa questão dos caras terem um background técnico, subirem no morro e óculos de chumbo, pra mim, claramente tem alguém dando as cartas, entendeu? Uhum. Eu fico imaginando muito que tem aqueles caras dos filmes americanos, tá ligado? Que tem rádio amador. Eles ficam conversando entre eles e aí falam assim, o governo, não sei o quê, aquelas paradas assim. E aí tinha alguém que começou a botar essa pilha aí. Tem que lembrar que também é 66, 67, década de 60, né, meu? Tava no auge essa parada de extraterrestre e drogas pra ver outras dimensões, aquela parada toda que a gente já falou também de controle de mente. Então, tipo, é como se a humanidade estivesse na adolescência, sabe? Então a galera, tipo, buscava um motivo pra ver coisa. O link que eu vejo com extraterrestres é o fato de, em volta de onde os caras morreram, não ter crescido mais nada.
Veio o carinha lá da NASA, mas né? é que tem um lance aí também, Especialista em ET. Eles derrubaram água de magnésia e aí tornou-se... Se tu pega, derruba um cloro de piscina, não nasce mais grama, cara. É louco. Mas não vem ao caso. O que eu quero dizer é outra coisa. O Padre Quevedo, ele né, Onde é que tu vai com isso, cara? Não, cara. Wait a minute, bitch. Ele fala as coisas naquela época de que a respeito de que a metafísica, né, tinham processos e rituais que eles facilitavam, né, o contato extracorpóreo naquela época, né? E um desses fatores para tu despertar isso é tu ingerir determinada cápsula ou determinada droga, né? E tá num local bem diferenciado, né? Que aí eu não me lembro agora como é que é o nome do estado de estado de transe. Psicose. É um estado de transe, mas ele tem um nome específico. Estado que eu não de me transe recordo. específico. Estado de transa. Hoje em dia o pessoal chama isso aí de doce. É doce. Eu li, tá? Que esse lance de óculos de chumbo... Não é coisa de reiveiro. Não, é uma coisa meio que nem o lance do chapéu de alumínio, tá? Que é o seguinte, quando tu vai ter um encontro com alguma coisa de outro plano, tá? A iluminação é tão forte que cega o teu terceiro olho. A iluminação não necessariamente assim de luz, né? Mas energias interdimensionais podem acabar te secando. Bem levantado. Bem levantado. A gente não tá falando de luz propriamente dita. A gente tá falando de exposição. Vamos falar de exposição, tá? A exposição com seres com coisas de outros planos acaba por cegar o teu terceiro olho. Que é aquele olho que fica ali entre os dois olhos, mais as duas nádegas. É o quarto olho. E que o óculos de chumbo seria pra isso, entendeu? Sim. Porque com certeza não seria para enxergar melhor, né? Porque não consegue enxergar nada através de um óculos de chumbo. Tem um cara que é um cara que tem uma teoria muito louca com relação a isso aí, tá? Que ele deu a opinião de bosta dele, que é o seguinte: os extraterrestres, eles sabem quando o ser humano tá perto por causa da energia que o ser humano emana, tá? Através do terceiro olho. E que quando tu bloqueia o terceiro olho com, por exemplo, uma chapa de chumbo, os extraterrestres não sabem que tu tá ali. E aí, de alguma maneira, esses ETs aí, tipo, ligaram a nave, ou sei lá, qualquer parada assim, e matou os caras em volta. Os caras viajam, tipo, a milhões de anos-luz, assim. Eles não têm um detector de calor que nem o Predador. É meio estranho. O Alien, no caso, não tinha, né? Então, vai de cada um. Não, pra mim é só uma teoria absurda, tá ligado? Mas assim, sabe o que eu acho? Eu vou te dizer agora, vou foder tudo agora. Se prepara. Eu acho o seguinte, não é coincidência que somente técnicos, tá? Tinham acesso a esse tipo de situação, em esse caso, tá? Eu acho que daquela forma como tu bem mesmo disse, né? Existia, sim, uma certa comunicação entre esse grupo. Existia um grupo, né? E que naquela época só quem tinha o potencial de decifrar algumas mensagens enviadas em forma de rádio, né? É que poderia ter acesso a esse tipo de informação. Então eu acredito que eram emanadas mensagens para um determinado grupo ou uma seita para pessoas que tinham a capacidade de captar isso aí. Tá? Tipo a maçonaria com os pedreiros. Exatamente. Então, assim, aí daqui a pouco estavam os dois técnicos trabalhando em algo, daqui a pouco eles captavam uma determinada mensagem, e essa mensagem poderia ser vinda até de extraterrestre, a gente não sabe. Mas o fato é que aparelhos eletrônicos é que tinham tudo relacionado a isso, né? Então, assim, e essas pessoas que tinham esse conhecimento, elas eram atraídas para determinados tipos de pensamento filosófico, psicológico, enfim. E elas eram manipuladas de alguma forma a fazer aquilo que era bem pretendido por aquelas que mandavam as mensagens, né? Eu vejo dessa forma, que existia, sim, uma ordem para eles. Tanto pro primeiro caso, com um cara que morreu no morro com máscara de chumbo lá, antes desses dois, tanto quanto esse aí. Daí eles pensaram assim, puta, agora deu merda nesse lance aí, vamos parar de fazer, vamos parar de mandar essas mensagens aí, porque deu B.O. Eu acho que esses indivíduos, talvez eles tenham morrido por virtude dessa cápsula que eles tomaram, tá? O que não justifica o mato em volta ter morrido, né?
Eu não descarto a possibilidade, sim, de ter tido um contato extraterrestre nessa situação. Mas, né, eu acredito que exista, sim, uma motivação terrena para o que aconteceu, né? Pode ser que os dois tenham habilidade de, não sei, eles tenham criado algum tipo de mecanismo, já que eles tinham habilidade técnica para fazer algumas coisas, e como dizem que foi raio, né? Eu não acho que tenha sido raio, porque raio eu voltaria a nascer planta e tudo mais. Mas eu acredito que teve radioatividade. E eu acho que isso é um consenso que a gente tem, né? Na minha opinião, assim, Sim. eu acho que toda a questão foi articulada, terrenamente falando, né? Existiu toda a organização, assim, existiu a seita, existiu essa questão da máscara de chumbo em virtude desse tapamento do quarto olho entre as nádegas. E, enfim, existiu isso aí, uma organização terrena. Fralda de chumbo. Mas o que me faz pensar que pode ter um dedo alienígena nisso tudo é a questão da radioatividade. Um dedo no terceiro olho. E existiu essa questão do mato ter baixado. E eles não terem achado nenhum tipo de evidência no corpo, né? Então, assim, isso é suspeito, né? Eu não posso te cravar, te dizer assim, é ET. Não, eu não sei se é ET. Mas é muito estranho todos esses fatores juntos terem culminado na morte desses dois indivíduos e anteriormente de outro. Então, assim, se for para dizer assim, cravado, né, o que aconteceu, eu não saberia dizer. Pô, que bom então, né, Théo? Nós podia resolver o caso. Eu tenho algumas certezas. Primeiro, a questão das folhas de pintoba. Eu acho que é um ponto crucial para a gente entender que havia mais pelo menos uma pessoa dentro dessa operação que resultou na morte dos dois, pelo fato de não terem encontrado nenhum tipo de ferramenta para o corte das palmeiras, das folhas. Então, eu acredito que existia uma terceira, uma quarta pessoa que ajudou a montar essa cama de folhas, que poderia ter feito a parte inicial da cerimônia, do ritual que eles iam praticar. Então, na minha opinião, o que eles foram fazer em cima do Morro do Vintém era uma realização de alguma cerimônia, um ritual do culto que eles tinham, dessa crença da mistura entre a ciência com o espiritualismo. A morte, eu acredito que veio em decorrência da ingestão desse tal cápsula, a não ser, claro, que tenha sido algum tipo de cápsula homeopática, que daí não teria feito influência nenhuma no corpo deles. Mas a morte em si, eu acho que pode ter sido o resultado da cápsula. O chão, assim como o Theo, não vou saber dizer por que o chão não nasce mais. Tem ali próximo umas marcas de concreto por loteamento. Não é o caso dos lugares onde estavam deitados, mas pode ser algum tipo de traço de evidência que pode indicar que, ok, não nasceu planta ali porque nunca houve planta ali. Eu realmente não consegui chegar a uma conclusão sobre o chão. Mas eu acredito que o motivo deles terem ido até a região do Morro do Vintém, subido o morro, estar vestindo os óculos de chumbo e terem vindo a falecer, faz parte de um grande ritual, um grande culto desse espiritualismo cyberpunk que eles estavam construindo lá na década de 66. Com certeza que passa a impressão é que eles estavam indo para algum contato, alguma experiência que ia acontecer e eles iam ter esse contato e iam descobrir algo novo. Não tão novo, porque o líder já sabia, mas ia mudar a vida deles. Aí eu acho que não aguentaram, né? Tipo, não suportaram a pressão, as forças. Os eletrodos. Aí a radiação em volta do corpo bloqueou as plantinhas no chão daí. Entendeu? Sim, a radiação desses eletrodos inverteu os polos das gramas. Com certeza, tudo indica que eles estavam indo para uma experiência de conhecimento. Sim, mas uma coisa também que eu esqueci de mencionar é que, por não se tratar de um homicídio, porque isso tem que ficar bem claro que não é um homicídio, eu não vejo dessa forma, nem um latrocínio, como a polícia diz na época. Um latrocínio, tu tem um roubo seguido de morte. Como o Rodolfo falou, existia sim, eu acho também, que existia uma terceira pessoa envolvida, né? Eles poderiam estar realizando um experimento e essa terceira pessoa cortou as folhas de pintoba lá
E aí ela recolheu, talvez, este aparelho, ou este eletrodoméstico, ou esta experiência que os caras fizeram, e recolheu todas as evidências. E levou o dinheiro. Mas não se trata de um roubo, porque dentro dos bolsos também ainda existia um dinheiro, né? Então, assim, se tu é um ladrão, tu vai mexer dentro do bolso da pessoa para tirar o dinheiro, né? Eu vejo dessa forma. E levaria até os óculos style de chumbo que tava ali. Né? Ray-Ban chumbo. Mas aí eu... Então, assim, é bem como tu falou, Rodolfo. É uma coisa... Eu acredito também que existia uma terceira pessoa na cena, né? E ela foi fundamental para recolher, para ajeitar, para modificar o que tinha que ser modificado. E se eles estavam testando um eletrodoméstico, estavam testando alguma experiência, digamos assim, com eletrodos ou com utilização de raio, esse terceiro indivíduo foi lá e confiscou ou escondeu esse que é hoje como a gente conhece como micro-ondas, né? O famoso micro-ondas. Você está maluco, cara? Nem existia micro-ondas. Caneca dos dias. Mas enfim, eu acho que é por aí. Eu concordo que deva ter uma terceira pessoa simplesmente pelo fato do pano. Do pano? Pano com as iniciais. Porque... Perguntei pra minha avó também, tá? Antigamente, todos os homens... Era muito difícil um homem não carregar um paninho de bolso, sabe? Sim. Se bordava alguma coisa no pano, eram as iniciais da pessoa. Dito isso... só que eu perguntei assim, tá, mas era comum que alguém, tipo, desse o próprio pano para outra pessoa? Ela falou, não tinha por quê, porque todo mundo tinha pano, entendeu? Sim, cada pessoa tinha as suas... A pessoa quando casava ou qualquer coisa assim, tinham as bordadeiras que bordavam as iniciais no enxoval. Acho que esse pano foi pego no caminho pro morro. Acho que sim, tem um envolvimento de algum tipo de culto. Acho que o dinheiro foi utilizado para pagar esse, entre aspas, conhecimento que eles estavam recebendo. Eu acho que eles receberam as instruções por rádio, então eu acho que eles sabiam claramente o que eles estavam fazendo. Claramente no sentido de para onde eles estavam indo, o que eles tinham que fazer. As duas toalhas, eu não sei para que serviam, porque as toalhas ele levou de casa, então, tipo, eu acho que deve ser uma coisa meio que nem Douglas Adams, sabe? Sim, tem sempre uma toalha contigo, porque vai saber. Seja sempre com a toalha e seja sempre com óculos de chumbo, não sei o que eles sabiam. Pra se secar. E eu acho que eles chegaram, pegaram a água, porque eles tinham que tomar a pílula. Em alguns sites falam de pílula alaranjada. É o Morfeu que deu. Eles escolheram a saída da matriz. Que é o que estava escrito, teoricamente estaria escrito nas anotações do Miguel lá. Enfim, eles tomaram as pílulas, alguém dava essa pílula pra eles, porque eu duvido que eles faziam em casa. A pílula provavelmente era alguma coisa assim pra te botar num estado de, entre aspas, de transe, e o óculos de chumbo, como estava escrito no bilhete, servia para proteger. Essa terceira pessoa, eu não sei. Para mim não tá claro se ela foi junto com os dois ou não. E acho que os dois tomaram a pílula, deitaram e colocaram os óculos. Aí, continuando, acho que eles queriam estabelecer uma comunicação e por eles não tão deitadinhos que nem múmia, sabe? Com os bracinhos, não, tipo, com o bracinho do lado, tipo, como, digamos assim, sentei, tomei minha pílula, sentei, deitei, tipo, botei os braços do meu lado, botei o óculos de chumbo na cara e vou esperar. Não é essa a posição que eles estão pelas fotos. A posição de que eles estão pelas fotos é como se eles estivessem, tipo... Sabe aquela cena clássica do cara sendo puxado pra cima por um raio de luz? Sem sacanagem. Com os braços meio tipo, pra fora, assim, meio braço molenga. Braço molenga. Acho que talvez os ETs tenham levado eles pra dar uma banda, não sei. E aí, ou eles não resistiram, ou eles falaram assim, beleza, vamos ficar por aqui mesmo. Mas quando... Pode se livrar do meu corpo terreno. Não sei. Outra opção, assim, é que quando tu imagina da cápsula, que pudesse ter matado eles, né? Eles não... O corpo, assim, não aparenta como se ele tivesse morrido de algum jeito, com dor. Estivesse agonizando. E a máscara? Eles estavam com máscara quando encontraram ou eles estavam sem máscara? Pelo que eu li, as máscaras estavam do lado da cabeça. Eles não estavam no rosto deles, até porque não tinha nenhuma forma de prender
ou estaria segurando, ou tu estaria equilibrando ele no teu rosto. Pois é, né? Porque, tipo... Daqui a pouco as máscaras caíram. Ou chegou antes do previsto, ele não deu tempo deles colocarem a máscara e eles morreram. E entre outros objetos pessoais, eles tinham óculos escuros com uma aliança na haste, né? Uhum. E então, por isso reforça aquela ideia que eu tenho de que, tipo, eles foram e eles tinham a intenção de voltar. Algo deu errado e os dois morreram. Entre aspas, morreram. Não sei, que nem eu falei, eles podem estar dando banda aí até hoje, né? Sim. Sei lá. Eles tomaram uma droga, foram pra um rolê muito doido e morreram. Tomaram a moeba. E aí, o lance da minha conspiração não é nem tipo assim, se foram ETs ou não. Porque eu acho que, não sei se foram ETs. Não sei, tá? A minha intuição diz que sim, mas o mais perturbador pra mim é que, tipo, alguém tem acesso a esse conhecimento, tinha acesso a esse conhecimento, tava passando essas informações e, de fato, tipo, funcionou. Alguma coisa aconteceu. Porque são dois casos, né? Se no primeiro não deu certo, no segundo pode ter dado. Não, no primeiro deu certo, no segundo também. No primeiro deu certo também. Por isso que repetiram em dobro na segunda vez. No segundo eu vou mandar 2, vamos ver como é que vai ser. Ih, fudeu. Na próxima eu vou mandar 7. Tipo, e outros assim, ó, a gente tava falando desse negócio do Pintoba aí, nada impede, sem sacanagem, do GT terem levado eles pra dar um rolê, voltar, aí vamos depositar ele aqui e faz uma caminha aí se corta. Olha, se eu não me engano, aqui na Terra eles fazem assim com os corpos. Cara, olha só, vamos fazer um exercício aqui. Nós somos conspiradores. Digamos que nós temos conhecimento em eletrotécnica, nós fizemos o curso técnico e a gente ganha nossa vida consertando TV e rádio. Formatando o PC. Aí a gente gosta de ET. Daí um dia alguém vem com um papo pra gente que existe um grupo de pessoas que se chama Espiritismo Científico. Aí começa a pesquisar sobre esse negócio aí. Aí tu começa a procurar uns livros. Aí tu compra livro, faz a anotação. E aí daqui a pouco alguém fala assim, cara, pra tu ter o teu rito de passagem e ver a mesma parada, tu vai ter que fazer o seguinte, tu tem que começar a tomar essas pílulas aqui e ir para um lugar deserto, ou sei lá, um lugar que... Banheiro escuro, e foca a loira do banheiro. Mas é o seguinte, tu precisa de um óculos de chumbo, tá? Aí beleza, ele passa a coordenada pra nós e a gente vai, ó, tem que ir lá pra Niterói no tal do morro. Mas tu tem que estar lá no horário tal e tomar aqui as paradas que eu vou te dar na hora. Aí tu vai. Que a moral... Vai dizer pra mim que tu não ia. Vou te falar qual é que é. O mal do século XXI foi o Orkut. Porque o Orkut a gente tinha várias dessas pessoas nos atraindo pra maldade e a gente não dava bola. Lá naquela época, se aparecesse alguém falando isso aí, a gente ia certo, cara. Hoje em dia... Não tenho certeza, eu ia certo, velho. Se alguém manda mensagem aqui, tipo, tem respostas pra essas paradas, velho? Isso. Eu vou, velho. Vem aqui, vem que eu não vou tirar teus rins não, meu. Vem aqui. Mas esse assunto da máscara de chumbo é foda, cara. Porque... Puta que pariu. Isso não tem mais hoje em dia, cara. Esses romances, desses casos insólitos que acontecem. Hoje em dia a gente tem o menino do Acre. E aí que a gente tá relevando demais. Demais. Verdade. Ó, o menino do Acre foi lá, sumiu, voltou. E quem disse que ele não foi estuprado por ET no meio do caminho? Ninguém sabe. Acho que o Chita tem razão, né? Nas coisas que ele falou ali, né? Principalmente no final ali. Eu acho que existia essa idolatria que veio repentinamente, que as pessoas queriam ver ET, queriam ver coisa, queriam ver tudo. E aí eles embarcaram numa errada, ou numa certa, dependendo, né? Numa certa, pra mim. Certa demais. O objetivo deles era voltar, eles embarcaram numa errada, né? Se eles embarcaram... Agora, o fato é o seguinte, né? Esse caso aí é um lance que, por mais que a gente, né, se delongue aqui, a gente pode entrar madrugada dentro sabendo o que foi, o que não foi. É um caso de extrema repercussão e é muito polêmico, cara. É um caso muito, mas muito complicado. Não, mas, cara, falando sério, a gente tinha que abrir uma empresa de investigação, porra. A gente falando sério, um caso aqui. Vamos lá nesse local aí, a gente pega uns bichos e solta em cima do local lá. O que acontece? Aí a gente morre. Tô indo aí. Aqui, ó, 4h30 eu tô chegando aí, 6h30 a gente vai pro lugar lá. Meu Deus, a Siri tá falando aqui. Ô, louco, burro idiota. Burro idiota, você vai morrer. Pedro, 16h30, estar no local determinado. FBI, desliga isso daí.